Olá, sentinelas da penumbra. Nem todo silêncio do campo é paz. Às vezes, é um espaço que aprendeu a guardar segredo. Hoje seguimos um rastro que não suja o chão. Ele apenas organiza o vazio. Se ao amanhecer você encontrar somente a vestimenta onde deveria haver um corpo, não toque. Porque há coisas que a noite veste e que ao amanhecer nos deixam somente a ausência. Vozes no vazio. Histórias e relatos sombrios. No interior do Centro-Oeste, onde o barro agarra o pneu como promessa antiga, os currais amanheceram com ausências. Não havia cerca rompida, nem luta no chão, nem alvoroço de bicho. Havia apenas um espaço, limpo, onde um bezerro dormira. Na madeira pendurada com cuidado, uma casca. Parecia couro de bezerro, ressecado, esticado de forma precisa, como uma roupa deixada para trás, como se a madrugada tivesse tirado uma medida. Os cães rondavam, mas não latiam. Desviavam o focinho, como se olhassem para algo que o olho humano não alcança. À noite, um assobio longo atravessava o pasto. Grave no começo, fino no fim, como o vento que aprendeu uma melodia e não desaprende mais. Jonas, o dono da fazenda, chamou Miguel, vaqueiro de fala baixa e ouvido atento, para olhar de perto. Miguel disse que o ar do curral tinha cheiro de madeira úmida, pó de sal e um traço de limpeza fria, quase antisséptica. Ele não disse a palavra que todos queriam dizer, preferiu chamar de vestimenta. Na vila, a notícia correu sem grito. No açougue falaram em casaco. Na venda disseram peça. Na igreja, depois da reza, combinaram o silêncio. Um rádio de pilha, esquecido no alpendre, chiou sozinho na hora em que o assobio voltava, como se a antena aprendesse a escutar o que não é voz. Na terra compacta, apareciam impressões profundas, que não rasgavam o barro. Eram pegadas limpas, de margens suaves, repetidas como se alguém praticasse um passo. De cima, Miguel percebeu que as marcas desenhavam meias luas que giravam devagar, formando uma espiral que terminava no centro do curral. No centro, nada. Apenas o solo alisado, como se a ausência tivesse sido passada a ferro. A vestimenta pendurada na cerca parecia cortada com precisão cirúrgica, sem fiapos, sem borda irregular, sem qualquer detalhe que ferisse o olho. Miguel passou a lanterna pela superfície e notou algo estranho. A luz não mergulhava. Ela escorria, como se a textura fosse mais lisa do que deveria. No ar havia um som finíssimo, quase um brilho. O metal da porteira vibrava levemente, como quando se afina um instrumento. Jonas, à distância, cobriu um volume no chão com lona, sem mostrar nada além do contorno discreto. Prudência é palavra que evita tragédia. No arame farpado, alguns fios de pelo ficaram presos, alinhados como se um pente tivesse passado com paciência. Um por um, os cavaletes do coxo estavam em ordem, e foi a ordem, não a bagunça, que deu medo. Naquela tarde, Miguel espalhou farinha de milho numa faixa do curral, da porteira ao coxo, para o chão aprender a contar o que passa. Pendurou também um sino pequeno no batente, não para fazer barulho, mas para medir o ar. Sinos contam correntes invisíveis. Quando o sol caiu, o assobio voltou, vindo de longe e pousando devagar, como quem pisa descalço para não acordar a casa. Os cães deitaram, não por cansaço, mas por obediência a um silêncio que chegava primeiro. O sino não tocou. Ele apenas inclinou meio milímetro, como se alguém respirasse ao lado. Na padaria, disseram que o avô de alguém contava história parecida, de quando o trem passava e a noite também precisava de maquinista. Uma professora lembrou que, anos atrás, acharam uma peça dobrada na beira da estrada vicinal.
O delegado chamou de trote e a notícia morreu sem velório. O carteiro, que conhece todos os atalhos, jurou ter ouvido um assobio que ensinava outra pessoa a assobiar, nota por nota, como mestre e aprendiz. Ninguém quis dar nome, nome chama. Ficou decidido que, se encontrassem outra peça, a palavra seria a mesma: vestimenta. A noite seguinte chegou com o vento parado. A pastagem parecia prender o fôlego. Miguel prendeu no poste um gravador de bolso. Queria guardar a melodia do assobio do jeito que ela realmente chega. Entre a porteira e o coxo, a faixa de farinha parecia uma régua branca sobre o chão escuro. Ele se sentou no batente, chapéu caindo até a sobrancelha, e decidiu ouvir. Primeiro veio o farfalhar da lona, de muito longe, soando como papel fino mexido por mão educada. Depois um sopro que não era vento, um ar frio que cheirava a capim amassado e terra quieta. O assobio apareceu fora do curral, passou pelas ripas de madeira e ficou dentro como se o som tivesse aprendido a atravessar ferro sem pedir licença. A farinha mexeu sem espalhafato. Alguns grãos saltaram e pousaram arrumados, desenhando uma curva educada, como se um peso leve tivesse experimentado o chão. Duas linhas de impressões se formaram aos poucos, paralelas, caminhando com paciência em direção à cerca e girando devagar, como ensaio de vestir e desvestir. Miguel apagou a lanterna por um momento e deixou os olhos se acostumarem. A escuridão ficou mais escura e, ainda assim, ele percebeu o contorno de uma forma baixa, adiante, perto do brejo. Era uma silhueta sem detalhe, a roupa mal ajustada no escuro, arestas sobrando onde não deveria haver ombro. O assobio calou no meio da nota. Um silêncio comprido ocupou o espaço, desses que fazem a gente ajeitar a postura sem perceber. Quando a lanterna voltou, o feixe passeou pela vestimenta pendurada e a viu como um casaco que perdeu o dono. Miguel percebeu que o medo, ali, não vinha do que estava faltando. Vinha do que estava arrumado demais. Ele marcou no relógio a distância entre o grave e o fino, anotou no caderno, desenhou a espiral com seta e escreveu: repetir é a chave. No terceiro amanhecer, sobre o batente da porteira, alguém havia deixado outra peça dobrada, do tamanho de um garrote, limpa, ressecada, como um embrulho de vento. Jonas decidiu erguer uma segunda linha de cerca, mais alta, como se a altura resolvesse distância. Miguel não discutiu, voltou ao cair da tarde e deitou entre o curral e o brejo, gravador pronto, ouvido aberto. O assobio veio de 3 pontos ao mesmo tempo. Um grave a leste, um médio ao norte, um fino atrás, como se a noite afinasse um coro. Na farinha, as 2 linhas paralelas reapareceram, caminharam até a cerca e começaram a girar. Primeiro uma volta, depois outra e uma terceira mais lenta, como vestido testado em frente a um espelho que não existe. Miguel então viu, contra a lua cansada, uma figura humanoide incerta. Não tinha volume certo, não tinha passo pesado, e a roupa parecia sobrar nos cantos, como costura mal feita, pendendo em fios invisíveis. Se havia olhos, estavam baixos demais, quase na altura do joelho, e o brilho que se via não era de dentro, mas da lua escorregando na borda úmida do capim. A porteira fechou sozinha com um clique de ferro educado. Não houve susto, houve disciplina. A madeira do chão pareceu arrepiar. Poeira fina levantou como quem sente frio por baixo. Miguel quis chamar pelo nome que a vila evita, mas a voz não saiu. O gravador registrou apenas a respiração dele, medindo o próprio medo. Então a sombra alongou os braços por cima da peça pendurada, cobrindo-a por um segundo, como quem experimenta um tamanho. Quando recuou, a roupa continuou vazia.
O assobio voltou distante, não como despedida, mas como lembrete de que há coisas que sabem repetição melhor do que improviso. Miguel reuniu coragem para imitar a melodia. Soprou baixo, 3 notas, tentando devolver a pergunta. A noite respondeu com as mesmas 3, uma oitava abaixo. Ele deu um passo para trás. A farinha não marcou. Deu outro. O chão aceitou. Às vezes, o que caminha ali decide quem pesa. Na gravação, o assobio repete 3 sequências idênticas. No final, há um sussurro que pronuncia o nome de Miguel como quem lê uma etiqueta, baixinho, sem pressa. Jonas vendeu metade do gado, reforçou as travas e levantou a cerca nova. O desenho ficou bonito e foi a beleza, mais que o medo, que convenceu a vila. Ninguém diz a palavra proibida. Todos falam da vestimenta, da casca, do casaco. De vez em quando, ao amanhecer, alguém encontra outra peça dobrada na madeira, limpa, ressecada, intocável. E o curral, mais uma vez, parece arrumado demais para ter passado a noite sozinho. Se um dia um assobio longo atravessar o seu pasto, conte quantos passos o silêncio dá depois dele. Às vezes, a conta não fecha, e é aí que mora o recado. E se você se deparar com uma roupa que não é de gente e não é de bicho, não tente adivinhar o dono. Há ausências que não pedem resposta, apenas distância. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.